A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. O número de casos que envolve crianças e adolescentes é assustador. Infelizmente, a cada dia aparecem casos que chocam e revoltam as pessoas. Isso em todo o Brasil. E em Ijuí, infelizmente, não é diferente. Pense no trauma que fica na vida dessas crianças, principalmente quando são identificadas e apontadas nas escolas e nas ruas. A promotora de justiça e o presidente do Condica, em entrevista, salientaram traumas dessas vítimas. Casos de violência contra crianças e adolescentes são das notícias que revoltam e chocam as pessoas. Mas cuidados ao divulgar e compartilhar informações de casos que envolvam menores são muito importantes. A promotora de justiça, Marlise Bortoluzzi, enfatiza as consequências devastadoras que ocorrem em crianças e adolescentes vítimas e para suas famílias, quando ocorre a exposição de suas identidades. Em primeiro lugar, se fez uma reunião, se convocou vários profissionais e órgãos de imprensa para uma reunião em razão de um problema que nos foi trazido, né, a Promotoria da Infância e Juventude, por parte do Condica, né, do Conselho da Criança e Adolescente, e a preocupação da divulgação de alguns fatos envolvendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por parte da imprensa de Ijuí, porque estaria se possibilitando a forma como foi divulgado, né, a identificação dessas crianças e adolescentes vítimas dos abusos, o que é vedado, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, através dessa preocupação, depois da preocupação trazida pelo Condica, foi feita essa reunião com órgãos de imprensa e profissionais, em específico com delegados de polícia, tentamos trazer todos os delegados para a reunião, comando da Brigada Militar, né, o delegado regional também de polícia fez presente, o Conselho Tutelar e o Juiz de Direito da Infância e Juventude. A preocupação maior é não se deixar de se comunicar, porque é extremamente importante que a imprensa divulgue esses fatos, até para incentivar que outras vítimas de abuso também o façam, né, porque é um delito que muitas vezes envolve o segredo, às vezes é um delito que é praticado de forma intrafamiliar por familiares ou alguém próximo à família. Então, envolve essa questão da vergonha, da ameaça velada, ou às vezes até implícita ou explícita, porque a criança acaba assim, poxa, o meu padrasto está me abusando, só que é ele que traz comida para dentro de casa. Então, tem aquela ameaça, se eu sair de casa, tua mãe não trabalha, então vocês vão passar fome. Então, fica nas costas daquela criança que é abusada, não relatar o que ela está sofrendo para o padrasto não sair de casa, não ser preso e acontecer tudo aquilo, né? E ela se sentir responsável pela situação socioeconômica que eles podem vir a passar. O presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Ijuí enfatiza o trabalho realizado pelo Condica. Bom, o Condica é um órgão deliberativo, né, formado por representantes da sociedade civil e representantes do governo, né, e que se reúne para promover, garantir e aplicar, fiscalizar políticas públicas, né, de atendimento da criança e do adolescente. Então, esse é o papel essencial do Condica, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo a promotora, os casos devem ser veiculados pela imprensa, mas de modo generalizado, sem identificar detalhes da vida pessoal da vítima, tais como escola, bairro, nome de familiar e outras informações que identifique a criança.
Mas a preocupação é que não se deixe de divulgar, mas ao mesmo tempo se divulgue, né, de uma forma correta, que não se chegue à identificação daquela criança, daquela adolescente que foi vítima. De forma assim, que se divulgue o fato mais genericamente, não se divulgue assim, o nome, por exemplo, se foi algum parente, o nome do parente que se chega até a criança, a escola em que ela estuda, o bairro em que ela mora. Então, se dê a notícia, né, que houve um abuso, pode até se dar a idade para se ter uma dimensão mais ou menos do que aconteceu, mas não se dê alguns detalhes que têm sido dados pela imprensa para que se chegue à identificação daquelas crianças, porque nós verificamos que isso traz traumas horrendos para essas vítimas. O que acontece? Quando uma criança ou adolescente é vítima de um abuso, tem esse trauma inicial, depois tem a revitimização, quando ela precisa relatar o fato ao promotor, ao juiz, ao delegado, ao conselheiro tutelar, ao médico, à psicóloga. Então, tem essa revitimização, né, essa vitimização pela segunda vez. E quando se é exposta a uma comunidade, né, e a comunidade de Juí, ela não pode ser considerada uma cidade pequena, mas também não é uma cidade de grande porte, né, que as pessoas aqui se conhecem, né, apontam na rua ainda. Então, essa criança, no momento que ela for apontada pelos coleguinhas, que ela for apontada pelos vizinhos como tendo sido vítima de um abuso, é uma outra agressão, é uma terceira agressão a essa criança ou adolescente que foi vítima do abuso sexual. E a imprensa, no momento que divulga os fatos, daqui a pouco já tem outro fato para divulgar. Mas o trauma na vida dessa criança, desse adolescente, permanece. E este problema permanece conosco, né? Principalmente com a Promotoria de Justiça, Conselho Tutelar e a rede de proteção que tem contato com essas vítimas, né? O CREAS, né? O CAPS infantil, às vezes traz traumas que ela tem que fazer um tratamento para o resto da vida, né? Então é extremamente delicado isso, porque nós temos esse contato posterior com essa vítima e nós sabemos, né, tudo que ela acaba sofrendo, muitas vezes se distanciando da escola, não quer voltar a estudar para não ser apontada pelos colegas, né, por ter sofrido aquele abuso, muitas vezes tendo que tomar medicação, tendo que fazer tratamento psiquiátrico durante anos, né, ou reprimir uma atividade sexual no futuro, né, e nós sabemos também que muitas das vítimas que são abusadas tendem a abusar, né? Tem estudos nesse sentido que muitos dos abusadores eles o fazem porque foram abusados. Então tem tudo isso que a gente acaba lidando com essas vítimas posterior ao fato e posterior a essa exposição na mídia, e a gente verifica que ficam marcas que não vão sair nunca, né, da vida, são cicatrizes que não vão se apagar. Pessoas que compartilham informações em redes sociais, por exemplo, também podem ser responsabilizadas. A divulgação de vídeos, de qualquer material envolvendo crianças e adolescentes, né, em cenas de sexo ou que simulem sexo, não precisa nem ser uma ação real, né? A simples simulação na imagem, né, ela constitui crime, configura crime, né? E a divulgação disso, a posse disso, né, o armazenamento desse material, o compartilhamento, no momento que você recebe um material desses e você passa adiante, você está incorrendo no mesmo crime, né? Então, tanto a produção, quanto o armazenamento, quanto a posse e a divulgação, o compartilhamento, tudo isso configura o mesmo crime, né? Então, a pornografia infantil é crime e ela deve ser denunciada, seja para a Polícia Civil, seja para a Brigada Militar, para a Polícia Federal, para o Conselho Tutelar, né? Existem hoje N formas de se divulgar, de se... vamos dizer assim, de denunciar esse tipo de crime, né? E que estão à disposição de todo internauta, né? E com a internet se facilitou muito essa comunicação. Então, o compartilhamento, essa troca de mensagens, essa troca de vídeos, de fotos, né? Ela passou a ser crime,
né? A partir do que foi editado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já segue previsto o crime, então, dentro do Estatuto, né? E a pessoa que for apurada a responsabilidade dela no tratamento dessas imagens ou no agir, né, compartilhando ou transmitindo, ela com certeza pode ser responsabilizada. Então, o apelo que a gente faz é que as pessoas que recebem esse tipo de vídeo, esse tipo de fotografia, que tirem um print da tela do seu computador, do seu telefone, né, e encaminhem isso à Polícia Civil, aos órgãos responsáveis, façam a denúncia que, com certeza, os órgãos responsáveis vão tomar providência, né, de responsabilizar quem estaria produzindo ou estaria encaminhando esse tipo de material. A população pode e deve denunciar casos de exploração e abuso de crianças e adolescentes através do Disque 100. Costumo sempre dizer nas minhas palestras sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que um dos profissionais que tem maiores condições de detectar que alguma coisa de errado está acontecendo é o professor. Né? Porque às vezes o professor ele passa muito mais tempo com aquela criança, aquele adolescente, do que o pai e a mãe, né? Assim, a continuidade de horas em contato direto. Então, assim, começa a faltar aula, começa a não mostrar interesse, começa a ter atitudes diferentes, o rendimento começa a baixar. Um aluno que era um bom aluno começa a apresentar, né, notas mais baixas. Vai monitorando, né? Aciona o conselho tutelar, vamos ver o que está acontecendo, né? Pode ser que tenha um abuso por trás. E uma ferramenta muito importante de denúncia é o Disque 100, né? Então, aquele vizinho que sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não quer se expor, o Disque 100 ele preserva, né, a identidade da pessoa. Tu não precisa se identificar, tu não precisa dar teu nome, não precisa dar telefone, não precisa dar nada. Tu liga para o Disque 100, tu dá os dados, né? A criança, fulana de tal, né, está sendo abusada pelo genitor, ou pelo vô, pelo outro vizinho, por quem quer que seja, né? Faz o relato sem precisar se expor. Ou também pode ser feito direto na delegacia de polícia, no conselho tutelar, na promotoria de justiça, na brigada militar, onde quer que seja, todos esses órgãos eles estão preparados para receber uma denúncia. Defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff, vai pedir ao STF a inclusão no processo de impeachment das gravações feitas por Sérgio Machado. Alguns querem atropelar o direito de defesa. Alguns têm interesse em consumar o impeachment e não deixar que nós possamos provar que esse processo de impeachment é realmente um golpe. Não querem que nós provemos a inocência da presidente da República, por isso atropelam. Ninguém fez proposta nenhuma para passar esse processo para além de 6 meses. Eu quero apenas exercer o legítimo direito de defesa de uma pessoa que está sendo injustamente acusada. Número de ações no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região dispara por conta do aumento do desemprego. Nos primeiros 4 meses do ano, a quantidade de novos processos cresceu 18% na comparação com o mesmo período de 2014. Por causa disso, o tempo médio de espera por uma sentença está 1 mês e meio demorado. Com a carteira de trabalho na mão, Valdair foi em busca de informação sobre a ação judicial coletiva movida contra a empresa de vigilância em que ele trabalhou por 3 anos. Mas por atraso de salário, atraso nas minhas férias e horas extras também não pago nos dias certos. Geralmente, contrato público, a empresa ela tem que ter um capital de giro de no mínimo 3 meses, né, para honrar com o contrato e pagar as devidas parcelas para os trabalhadores. O que isso não acontece. De acordo com o último levantamento do IBGE, o país já soma mais de 11 milhões de desempregados. As demissões provocam um aumento na cobrança dos direitos devidos. Esse número aumentou, começou a aumentar e se reflete hoje, 2016, em que o número de ações é muito expressivo a ponto de dar uma bancarrota quase no judiciário na capacidade de resolver todos esses dissídios com a celeridade necessária. Nos últimos 5 anos, a demanda na Justiça do Trabalho gaúcha teve aumento de 50%. O número crescente de processos traz impacto para o sistema, que teve um corte de 90% nas verbas de investimento e 37% nas de custeio.
Nós somamos esse aumento de demanda com o aumento de produção dos magistrados e mesmo assim uma dificuldade de dar conta desse crescente volume, né? Então nós temos que adaptar as nossas atividades para tentar minimizar o impacto que a sociedade sofre com uma justiça do trabalho que fica sobrecarregada. E além disso, um quadro muito agravado pela impossibilidade de nomeação de servidores e magistrados. Para tentar desafogar o volume de ações, a Justiça do Trabalho promove a 2ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A iniciativa ocorre em 65 cidades gaúchas. Os advogados podem acessar o site e inserir os processos para análise do juiz. E uma lei de autoria do vereador César Busnello que faz com que se torne obrigatória a presença de vigilantes armados juntos aos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento de agências bancárias entra em vigor em 90 dias. A Lei 6.402, de 6 de maio de 2016, determina a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem vigilantes armados nos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento nos bancos. O autor da lei é o vereador César Busnello, que explica como e por que surgiu essa ideia. E dizer que esse projeto de lei ele surgiu da necessidade de gerar maior segurança nas agências bancárias aqui do nosso município, ou seja, principalmente nos chamados caixas eletrônicos de autoatendimento. É sabido que inúmeras pessoas, utilizam esse tipo de prestação de serviço dos bancos e que o horário de funcionamento é das 6 da manhã às 22 horas da noite. E muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, não há alguém para prestar, ou melhor, inibir algum delito, alguma criminalidade que possa acontecer nesse espaço de autoatendimento dos caixas eletrônicos. Então, esse projeto ele vem nessa linha para gerar uma maior segurança, porque torna obrigatória a presença de vigilante armado, devidamente protegido com cabines, e gerando uma melhor comodidade e inibindo esse tipo de delito ou de criminalidade que tem acontecido nesses caixas eletrônicos. Então, o objetivo desse projeto é, primeiramente, gerar segurança aos usuários das instituições financeiras nesses espaços chamados caixas eletrônicos de autoatendimento. E, num segundo momento, ele também tem por escopo, por finalidade, gerar emprego, porque a categoria dos vigilantes, sem sombra de dúvida, vai ser provocada para que vigilantes possam ser contratados nessas instituições financeiras que, aliás, é importante registrar aqui na TV Juí, são instituições que ganham muito neste país. E a prestação de serviço para o consumidor, para o usuário, ela muitas vezes deixa a desejar. Então, nesse horário das 6 da manhã, em que abre os caixas eletrônicos, até as 22 horas da noite, deve ter, por esse projeto de lei, que já virou lei, a Lei 6.402 de 2016, sejam obrigadas as instituições financeiras a contratar esses vigilantes armados e gerar esta melhor segurança e também geração de emprego à categoria dos vigilantes. A lei determina que deve ocorrer a permanência dos vigilantes devidamente protegidos por cabine blindada ou escudo de proteção nas instituições financeiras no horário das 6 da manhã às 10 horas da noite, ou enquanto os equipamentos estiverem funcionando. O descumprimento da presente lei implicará em multa no valor de 100 unidades fiscais, sendo que 30 dias após a primeira notificação, o alvará de funcionamento da agência bancária infratora poderá ser suspenso. A lei entra em vigor em 90 dias. Um cinema em que as pessoas se preocupam mais com a reprodução do filme do que em assisti-lo. É o Cine Pedal, uma iniciativa que esteve em Porto Alegre neste final de semana e fez muita gente pensar sobre sustentabilidade. Com a carteira de trabalho na mão, Valdair foi em busca de informação sobre a ação judicial coletiva movida contra a empresa de vigilância em que ele trabalhou por 3 anos. Mas por atraso de salário, atraso nas minhas férias e horas extras também não pago nos dias certos. Geralmente, contrato público, a empresa ela tem que ter um capital de giro de no mínimo 3 meses
né, para honrar com o contrato e pagar as devidas parcelas para os trabalhadores. O que isso não acontece. De acordo com o último levantamento do IBGE, o país já soma mais de 11 milhões de desempregados. As demissões provocam um aumento na cobrança dos direitos devidos. Esse número aumentou, começou a aumentar e se reflete hoje, 2016, em que o número de ações é muito expressivo a ponto de dar uma bancarrota quase no judiciário na capacidade de resolver todos esses dissídios com a celeridade necessária. Nos últimos 5 anos, a demanda na Justiça do Trabalho gaúcha teve aumento de 50%. O número crescente de processos traz impacto para o sistema, que teve um corte de 90% nas verbas de investimento e 37% nas de custeio. Nós somamos esse aumento de demanda com o aumento de produção dos magistrados e mesmo assim uma dificuldade de dar conta desse crescente volume, né? Então nós temos que adaptar as nossas atividades para tentar minimizar o impacto que a sociedade sofre com uma justiça do trabalho que fica sobrecarregada. E, além disso, um quadro muito agravado pela impossibilidade de nomeação de servidores e magistrados. Para tentar desafogar o volume de ações, a Justiça do Trabalho promove a 2ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A iniciativa ocorre em 65 cidades gaúchas. Os advogados podem acessar o site e inserir os processos para análise do juiz.